Olá! Hoje vamos mergulhar na vida fascinante de Santa Catarina da Suécia. Talvez o nome da mãe, a famosa Santa Brígida, soe mais familiar, mas a história de Catarina é uma jornada incrível de devoção e liderança por direito próprio. Vamos lá descobrir como é que a filha de uma santa conseguiu ela mesma tornar-se uma santa. E a questão que nos guia é mesmo esta. Será que é possível construir o nosso próprio caminho quando se vive à sombra de uma figura gigante? No caso de Catarina, essa figura era a própria mãe. Como é que ela encontrou a sua voz, o seu legado? É essa a história que vamos desvendar hoje. Ora bem, vamos ao início. Catarina nasceu no seio da mais alta nobreza sueca do século XIV. E isto, claro, significava não só riqueza e poder, mas também um ambiente de uma fé muito intensa. Desde o primeiro dia, o destino dela parecia ali traçado, entre o luxo da corte e a devoção do altar. Ok, só para termos uma ideia geral, vamos olhar aqui para uns dados rápidos. Ela nasceu por volta de 1331, numa Europa em plena mudança. Mas reparem em dois detalhes que são super curiosos e que definem a lenda dela: o seu atributo, uma corça, e o facto de ser padroeira contra o aborto. Vão ver que estes dois pontos são mesmo centrais na história toda. A sua vida religiosa começou cedo, mesmo muito cedo. Pensa nisto, com apenas 7 aninhos, foi enviada para ser educada num mosteiro. Isto não era nada comum, nem mesmo para a nobreza da altura. Mostra bem o peso que a fé tinha na família e como isso a moldou desde pequenina. E esta piedade toda, claro, não passou despercebida, nem mesmo às forças do mal. Há uma lenda que conta que, quando ela era miúda, o diabo, disfarçado de touro, tentou atacá-la. E depois, frustrado, diz-se que confessou à abadessa esta frase arrepiante. Fica claro que, desde muito cedo, ela era vista como alguém especial, a precisar de proteção divina, mas também um alvo. Mas o caminho dela não foi logo direto para o convento, nada disso. Por obediência ao pai, com 14 anos, casou-se com um nobre, um tal de Edgar. E é aqui que a força dela se revela de uma forma incrível. Sabem o que ela fez? Convenceu o próprio marido a fazerem juntos um voto de castidade. É impressionante, não é? Ela conseguiu cumprir o seu dever familiar, mas sem nunca largar a sua vocação espiritual. Basicamente, transformou o casamento numa parceria de oração. E depois a morte do pai dela muda tudo. A mãe, Brígida, decide ir em peregrinação a Roma. E a Catarina, bem, com a autorização do marido, vai com ela. O que ela não imaginava era que esta viagem à Itália, que ia durar uns 25 anos, lhe ia virar a vida do avesso e dar-lhe um novo propósito. E é lá em Roma que ela recebe a notícia de que o marido morreu. A partir daí, pronto, estava livre dos laços do casamento. A Catarina mergulhou de cabeça na missão da mãe e as duas juntas tornaram-se uma imagem familiar nas ruas de Roma, nas peregrinações. Não eram só mãe e filha, eram verdadeiras parceiras nesta viagem espiritual. Ora, imaginem o cenário. Uma viúva nobre, jovem e que as crónicas da época dizem ser lindíssima. Claro que em Roma se tornou logo o centro das atenções. Choviam propostas de casamento de homens muito poderosos. Mas a Catarina recusava todas. Estava completamente focada na sua dedicação a Deus. Só que esta convicção dela ia ser posta à prova de maneiras que ela nem sonhava. E é aqui que entra a tal corça, o símbolo dela. A lenda é fantástica. Diz que sempre que um pretendente era mais chato, ou até agressivo, aparecia uma corça do nada para a proteger e que o afugentava. O caso mais conhecido é o de um nobre que a tentou raptar e ficou cego, assim de repente. E pronto, esta corça passou a ser o seu símbolo, não é? Um sinal claro da proteção de Deus sobre a sua pureza. Mas a fama dela em Roma não vinha só da lenda da corça, não. Atribuem-lhe mais 2 milagres. E que milagres? Diz-se que parou uma cheia do rio Tibre só com as suas orações e que conseguiu inspirar a conversão de uma famosa prostituta da cidade. Quer dizer, a influência dela ia desde controlar a natureza até tocar o coração das pessoas. Incrível! E chegamos então à última fase da vida dela. E é aqui que a Catarina sai de vez da sombra da mãe e se torna uma verdadeira líder. Depois da morte de Santa Brígida, ela volta à Suécia e leva uma missão muito importante: cumprir o último desejo da mãe e, ao mesmo tempo, começar a construir o seu próprio legado. E a primeira grande missão foi, uma jornada longa e muito solene. Ela teve de levar o corpo da mãe desde Roma até Vadstena, na Suécia, para o mosteiro que a Brígida tinha fundado. E quando lá chegou, a sua autoridade, a sua aura de santidade era tão óbvia que foi a escolha natural para liderar. Catarina tornou-se a primeira abadessa da nova ordem brigitina. E esta linha do tempo mostra bem a garra dela.
a visão que ela tinha. Ela não ficou só a gerir um mosteiro, não. Voltou a Roma, meteu-se na política complicadíssima do Vaticano e durante 5 anos lutou sem parar por 2 coisas. Conseguir a aprovação oficial do Papa para as regras da Ordem e, claro, começar o processo para canonizar a mãe. E em 1380, conseguiu. A regra foi aprovada. Foi uma vitória gigante de diplomacia e fé numa altura super conturbada para a Igreja. Mas esperem, o legado dela não é só liderança e fé. A Catarina era também uma intelectual. Ela escreveu um livro, A Consolação da Alma, uma obra de devoção que mostra uma profundidade e uma sensibilidade espiritual que só vieram reforçar a sua influência para o futuro. E assim chegamos ao fim da vida dela, mas ao início de um impacto que dura até hoje. Fica a pergunta: como é que esta mulher, que começou por ser apenas a filha de Santa Brígida, conseguiu conquistar o seu próprio lugar na história? E será que a vida dela ainda tem algo a dizer-nos hoje? Bem, a maneira como ela foi reconhecida como santa foi um bocadinho diferente do normal. Ela nunca foi canonizada da forma como nós conhecemos hoje. O que aconteceu foi que, em 1484, o Papa Inocêncio VIII usou uma coisa chamada confirmação de culto. O que é isto? Basicamente foi o Papa a dizer, ok, toda a gente já a considera uma santa, o culto já existe, por isso vamos torná-lo oficial. E deu autorização para que ela fosse venerada publicamente, sobretudo lá na terra dela, na Suécia. Portanto, o legado dela hoje assenta em 3 pilares. Primeiro, a festa litúrgica, no dia 24 de março. Segundo, o seu patrocínio. Ela é a padroeira contra o aborto, o que faz todo o sentido, ligando-se à sua vida de pureza e de proteção. E terceiro, um ponto histórico muito importante. Tal como a mãe, ela foi sempre fiel aos papas de Roma durante o grande cisma do Ocidente, aquela divisão terrível na Igreja. Isto mostra uma lealdade e uma coragem política enormes. E para terminar, deixo esta reflexão. A viagem da Catarina, esta vida de devoção, de pureza, de liderança forte, tudo isto acaba por se concentrar neste patrocínio tão específico. Num mundo como o nosso, em que o debate sobre o início da vida é tão intenso, a história desta mulher do século XIV, que se tornou um símbolo da proteção da vida nascente, continua a ter um eco impressionante. Não acham? Fica para pensar. E obrigado por terem estado desse lado.